Se o Gecata quiser me patrocinar também, eu aceito. Eu estou fazendo aqui um vídeo tosco aqui a respeito do... Eu coloquei o título aí, Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank. Anne Frank Tagebush. Sei lá se... que deve ser assim. Eu estou aqui com outro diário aqui, que concorre com esse, não menos importante, que é o Diário de Nina, né? Que a esquerda vai achar que é invenção dos alemães, só para concorrer com o Diário de Anne Frank. Então procura aí. Também não vou saber pronunciar direito. É Nina Lugoskaya. Vou ler aqui um pedaço aqui. Eu cheguei a ler, agora antes de ler, eu vou fazer uma introdução aqui. Eu comprei, eu achei esse livro por acaso. Aqui o livro, eu achei ele por acaso aí na biblioteca, achei por acaso, tá? Achei o livro por acaso na biblioteca. E vi também uns resumos aqui, atrás aqui, a introdução aqui, dei uma vasculhadinha aqui. E como eu já havia ouvido falar desse diário de Anne Frank, eu resolvi comprar esse diário aqui para ver o que tinha, né? Que diziam que era uma história aí também próxima, né? Só que falando do stalinismo, né? E é um livro de 414 páginas, é até um livro razoável. Eu comecei a ler aqui, marquei algumas páginas aqui. Só que depois eu tive que estudar outras coisas, comecei a também achar um pouco enfadonha, porque não estava chegando na parte da ação, né? Ação que eu digo entre aspas, né? A parte mais crítica, né? Porque ela escreve muito bem, apesar de ela escrever muito bem, o que mais me espantou foi isso, ela escreve muito, muito bem, sabe? E como eu não terminei, eu não lembro como é que foi o destino dela, mas vamos ler um pedaço aqui só para motivar um pouco mais. Ó. O diário, vou chamar de Diário de Nina, vai. O Diário de Nina é uma das mais importantes descobertas históricas dos últimos tempos, um tocante testemunho direto sobre o terror stalinista. Quem era Nina? Uma jovem moscovita que nas primeiras páginas tem apenas 13 anos. Se não me engano, a Frank também tem 13 anos. Inteligente, emotiva, curiosa, ela atravessa a crise de adolescência, nutre grandes ambições, inveja as irmãs e ama em segredo. A boa parte do livro vai passar, por isso que eu comecei a achar meio enjoativo, porque ela vai, como é um diário, ela vai anotar as coisas que aconteciam. E ela estava com um romance com um rapaz lá, com um garotinho lá e tal. E aí boa parte do livro passa contando sobre isso também. Mas sobretudo tem um olhar maduro, límpido, assombroso pela profundidade, pela precisão com que capta e avalia os acontecimentos do mundo em que a circunda. Por ela sabemos como se vivia Moscou nos anos 1930, quando as buscas domiciliares estavam na ordem do dia. O aspecto do confinamento e mesmo do Gulag era a possibilidade mais que concreta, e a fome, as privações, a conveniência forçada constituíam uma realidade sem revelação. Graças às suas reflexões, aos seus sonhos, escutamos a descrição daquela época por uma voz viva, mais do que por uma interpretação distanciada. Uma voz precisa, enérgica, sincera, resgatado recentemente dos arquivos da Polícia Secreta Russa pela pesquisadora Irina Osipova. O texto é um raro documento que nos chegou intacto, livre de intromissões familiares e de devastações sensórias. Somente poucas páginas de ingênua raiva trazem o sublinhado do comissário que viu naquela mocinha, já então com 18 anos, uma perigosa inimiga do regime e a condenou a 5 anos de trabalhos forçados. É isso mesmo, ela vai fazer esse diário, vai ser uns 5 anos de diário, dos 13 até os 18 anos, depois ela vai ser descoberta e aí condenada, e daí eu não cheguei no final, mas está falando aqui, ó. Eu estou lembrando de acordo com o que está passando aqui, então ela vai falar dos seus amores, da vida do seu pai, o pai dela tinha que ficar sempre mudando, né, porque o governo não estava dando esse sossego para ele, né, por achar que ele estivesse em estado de conspiração, alguma coisa do tipo.
é uma perigosa inimiga do regime e aconteceu 5 anos, condenado a 5 anos de trabalho forçado, todo mundo sabe que no Gulag, né? Complementado por uma encarte fotográfico e prefaciada por Vistório Estrada. O Diário de Nina é uma leitura emocionante e indispensável para quem quiser compreender nossa época, que vai falar da década de 30, da época dela lá e tal. E o pai dela era envolvido também com a política lá, então ela sofreu bastante nesse período. A outra parte vai falar um pouco sobre ela, né? Nasceu em Moscou em 25 de dezembro de 1918. O pai tinha a situação confortável, mas carimbado como subversivo, foi o que eu havia dito, né? Foi repetidamente encarcerado, exilado e por fim deportado. A mãe era professora, Lia Áurea e Genia. As irmãs mais velhas estudavam. Nina frequentava a escola secundária. Em 1937, as 4 mulheres foram detidas e processadas. Nina acabou no duríssimo campo de prisioneiros de Colima, com a única culpa de haver escrito no diário frases contra o regime. Quando saiu, se recusou a redigir qualquer outra coisa. Cortada para sempre, sua veia literária reencaminhou sua criatividade para a pintura. No fim dos anos 1940, casou-se com Victor Templin, artista e prisioneiro político. Morreu em 1993, sem jamais ter retornado à capital soviética. Legal. Não teve final trágico não, mas aí tá falando aqui que depois ela mudou, né, de escritora, porque no livro ela vai ficar o tempo todo falando que gosta de escrever, que gosta de ler, que quer ser uma escritora famosa e tal. Não sei se ela traumatizou com relação a isso, por causa do diário. Depois ela mudou da literatura e encaminhou a criatividade para a pintura. E aí vai falar que ela morreu em 93, né? 93. Casou com um cara também que sofreu também lá. Vou ler mais um pedaço aqui só para fechar. Escrito em 1932 e 1937, no período do terror stalinista, o Diário de Nina Lugosskaya tem muito em comum com o Anne Frank, por isso que vale a pena quem lê o Anne Frank. Assim como na Alemanha nazista, no regime comunista, Nina só podia buscar refúgio dentro de si mesma. Seu diário não é político, mas torna-se combativo ao considerarmos o perigo de se confessar sentimentos, mesmo aos amigos mais íntimos, numa época em que as pessoas podiam ser entregues à polícia secreta em função de qualquer desejo de comportamento. Tem isso também. O governo impunha lá também uma vigilância, hoje em dia na segurança do trabalho, vigilância compartilhada, né? Em que qualquer manifestação contra um governo era uma manifestação contra o povo, contra a pátria e uma traição à pátria, né? Entre a descoberta de sua personalidade e a experiência da adolescência, de um dos sonhos de uma menina que almejava se tornar escritora, como havia dito, acusada de antissoviética e de ter intenções terroristas em relação a Stalin. Nina foi forçada a assinar uma confissão, ao qual afirmava-se ter postado diante do Kremlin com uma arma para matar Stalin. E daí por diante, sabe? Então vale a pena, tá aí, quem quiser compra. Eu comprei excessivo, acho que, não lembro se foi, acho que R$15 que eu paguei nele. Um preço até muito justo, deve estar bem mais caro na internet. Eu não sei como é que é o da Franklin, né? Eu acredito que o final dela foi triste, foi diferente do da Nina, mas vale muito a pena aí, eu recomendo.